Olá, meu aluno, estamos de volta. Vamos continuar a nossa bateria. Você continue a sua avaliação. É muito importante que você entenda que aquela base teórica fará toda a diferença. Partir para a hora de praticar sem primeiro ter entendido, compreendido e memorizado os pontos principais da aula teórica é correr riscos. Mas tudo bem, vale tudo. Eu quero você focado. Questão número 7. Entenda essa questão como a única da sua prova. Então faça essa questão sabendo que ela pode definir a sua vida. Número 7. Considere as duas frases finais do texto abaixo reproduzidas. Primeiro, mas talvez os shoppings, mesmo os mais sofisticados, como o Iguatemi, tenham se tornado democráticos demais para o gosto da classe alta paulista. Segunda, a cada pequeno entusiasmo econômico, logo a alvoroçada classe média da cidade resolve se intrometer aos bandos nas searas exclusivas dos muito ricos. E aí, texto interessante esse número 2, né? Mas preste atenção. Esses textos não foram entregues a você à toa. Por esse motivo, vamos reler e fique atento aos conectores. Mas, já começamos com uma conjunção. Mas, talvez os shoppings, mesmo os mais sofisticados, como o Iguatemi, tenham se tornado democráticos demais para o gosto da classe alta paulistana ou paulista. Segundo texto, a cada pequeno entusiasmo econômico, logo alvoroçada a classe média da cidade resolve se intrometer aos bandos na seara exclusiva dos muito ricos. E aí, o que querem, Cláudia? Vamos juntos? Nota-se que a frase do 2 apresenta uma relação de sentido com a frase do 1. Ok, essa relação ficaria explicitada se a frase 2 iniciasse por, meu aluno, questão de conectivo. Qual elemento poderá ser acionado nesse momento, sustentando a coerência? Letra A. Apesar de que. B. Tanto assim que. C. Além disso. D. Por isso. E E. Já que. Faça o teste. Não se intimide. Pegue a alternativa e use o conector lá no momento de ligação. Se você fez desta forma, mas entendendo a intenção do texto, você marcou por gabarito a letra E. Vamos nós? Acertou essa questão? A resposta é a letra E. A relação entre uma frase e outra é de causa e consequência. Logo, como a causa se inicia em segundo, só podemos usar o já que é uma locução conjuntiva causal. Mas talvez os shoppings, mesmo os mais sofisticados, como o Iguatemi, tenham se tornado democráticos demais para o gosto da classe alta paulista, já que a cada pequeno entusiasmo econômico, logo a alvoroçada classe média da cidade resolve se intrometer aos bandos nas searas exclusivas dos muito ricos. As demais relações estão aqui. Letra A, locução conjuntiva concessiva. Letra B, locução conjuntiva consecutiva. Letra C, locução prepositiva, além de, indica adição, soma. E na letra D, locução conjuntiva conclusiva. Feito, meu aluno, uma questão também que merece releitura, riquíssima, além de servir como dica para outros campos semânticos. Começamos bem, começamos?
Questão número 8. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Mande a afirmação. A conjunção E, no fragmento, eles tentaram se libertar do pesadelo derivado de um dado histórico inequívoco. A voragem exterminista e genocida do capital e do capital financeiro em primeiríssimo lugar, e fracassaram. Pode ser substituída sem prejuízo para a correção gramatical do período e para o sentido do texto por mais. Podemos trocar a conjunção E pela conjunção mais sem comprometer a inteligibilidade do texto? Muito bem, acertou se você concordou com essa brincadeira. Meu aluno E, ele pode apresentar valor aditivo ou adversativo, depende da intenção e do contexto. O que você não pode esquecer é que o E, com valor adversativo, ele obriga a presença da vírgula antes, fundamentando. Note que a conjunção E liga período e tem, de fato, valor semântico de oposição. Logo, ele equivale à conjunção adversativa mais. 10. Número 9. Vamos para a questão número 9 agora. Muito bem. Conjunções são vocábulos que existem para preencher as lacunas de pensamento de quem lê. Assinale a alternativa que traz a correta sequência de conjunções que podem preencher os parênteses nos textos abaixo. Você entendeu? Entendeu a proposta determinada? Conjunções são vocábulos que existem para preencher as lacunas de pensamento de quem lê. Assinale a alternativa que traz a correta sequência de conjunções que podem preencher os parênteses nos textos abaixo. Agora, vamos ao texto. Número 1. O átomo é um monumento à sabedoria humana. Aparece o parênteses. Um dia poderá ser a lápide de sua insensatez. E aí, qual conector você vai escolher para esse momento? Segundo momento. O que Deus fez em 6 dias, eu desfaço em 1. Muito bem, lá vem o parênteses. Eu sou o lobo-homem, devoro-me a mim mesmo. Observou? Você deverá escolher um conectivo para usar no segundo parênteses. Terceiro, a literatura deve ser vida. A literatura deve ser vida. Parênteses, o escritor deve ser o que escreve. E ponto final. A escolha agora é sua. Observe a sequência e observe as propostas. Letra A diz que a melhor seleção é desses conectores. E, porque, por isso. B, porque, portanto e E. Na letra C, mas, como, porquanto. E na letra D, por conseguinte, visto que e pois. Com capricho, você alcançou o gabarito que está na letra A. Bastaria voltar ao texto e interpretá-lo. Gabarito, letra A. Perceba que entre as orações já há uma relação de sentido. Já está ali. Basta você convocar o conector que ratifica esse sentido, que fica explicitado quando se usa uma conjunção. Portanto, em primeiro, a relação é de oposição, que pode ser marcado pelo E ou mais, o que elimina letra B e letra D. Nós já vimos em questões anteriores que o E e o mais são conectores de oposição. Já em 2, a relação é de causa, dando
empate entre A e C, pois por que e como, iniciando o período, pode indicar causa. Por fim, a relação entre as frases de 3 é de conclusão e a única opção que apresenta conectivo de conclusão é a A. Por isso, porquanto é causal ou explicativo, jamais conclusivo. Então você consegue trabalhar pelas exclusões também. Meu aluno, vamos nós. Hora da questão número 10. Essa será baseada nesse fragmento. Leia, mas com atenção dobrada nos conectivos. Fragmento de texto. Que dizer de técnicos de futebol que vivem de terço na mão e medalhas de santos sob a camisa e que, em face de cada lance decisivo, as puxam para fora e as beijam e murmuram orações? Isso para não falar nos que consultam pais de santo e pagam promessas a Iemanjá. E aí, o que dizer? É como se dissessem: treino os jogadores, traço o esquema de jogo, armo jogadas, mas independentemente disso, existem forças imponderáveis que só obedecem aos santos e pais de santo. São as forças do acaso, mas não se pode destacar o fato psicológico que, como se sabe, atua sobre os jogadores de qualquer esporte. É verdade. Muito bem, o desafio é feito em relação ao momento que foi sublinhado, ou melhor, foi destacado na cor vermelha. Você prestou atenção? Mas o mais é uma conjunção de virada de jogo. Quando você lê um mais, você já sabe que a direção muda radicalmente. Estudou muito, mas não deu nada certo. Viajou para se divertir, mas ela não se divertiu. Nós classificamos o mais como um articulador de contraditório. Quando aparece o mais, porém, todavia, no entanto, pode ter certeza que algo deu errado. Então, o que nós queremos? No último parágrafo, a conjunção mais estabelece com os demais argumentos do texto uma relação de questão para filho. Restrição, adversidade, atenuação, adição ou retificação. Meu aluno, claro que você mandou bem. Marcando a letra, nada disso. Cláudia, eu preciso marcar a B, adversidade, confiar nisso? Meu aluno, esse é o treinamento mais recorrente. Você prestou atenção? Quando aparece o mais, é virada de posição. Mas quando aparece o mais, com valor adversativo. Da mesma forma que o E pode ser adversativo, o mais pode ser aditivo. E você esperava por esse gabarito? Só esperava se ao ler o texto entendeu o valor de soma. Esta soma. A conjunção mais equivale a mais também. E, no contexto, significa além disso, além do mais, adquirindo assim valor de adição. Meu aluno, essa questão foi elaborada exatamente com um propósito: derrubar candidatos que só decoram. É muito frequente eu escutar de alguns alunos: professora, conjunções aditivas já decorei, e nem. Já decorei também o pacote das adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, ok. Meu aluno, você decorou, mas você entendeu? Você, como brasileiro, sabe perfeitamente quando acionar uma conjunção aditiva ou uma conjunção adversativa? E mais, você entende que uma conjunção ela pode acumular valor semântico? Dependendo do contexto, parece
mas pode não ser? Você que decorou que o mais é sempre conjunção adversativa, é melhor ter calma. O mais, ele nasce para ser conjunção adversativa. Inclusive, é o mapeamento primário dessa palavra. Mas existe um mapeamento secundário, que é aquele que é atribuído à palavra de acordo com o contexto. Fica fácil se você entender esse meu contexto a partir de agora, entender esse exemplo que eu vou passar. Marta estudou muito e foi aprovada. Você observou que a mensagem procede a uma coerência? Logo existe uma adição. Primeiro a Marta estuda, depois a Marta é aprovada. Não houve quebra de expectativa, o que faz desse E uma conjunção de valor aditivo. Ok, eu vou usar agora o mais. Marta estudou, mas foi aprovada. E aí? Há algum absurdo, alguma quebra de expectativa? Não, Cláudia, é o pertinente. Se a Marta estudou muito, claro que ela seria aprovada. Então, meu aluno, esse mais que nasceu para ser adversativo, neste contexto está aditivo. Foi a pegadinha da questão número 10. Nem sempre o mais funcionará como um articulador de oposição. Mas quando esse articulador de oposição surge no texto, aí sim a direção muda. Marta estudou muito, mas foi reprovada. Se o que está por vir não harmoniza com a informação dada, claro que esse mais é adversativo. Da mesma forma que eu posso usar o E. Marta estudou muito e foi reprovada. Esse E, meu aluno, não possui valor aditivo. Possui, na verdade, um valor adversativo. O valor é combinado com o contexto. Ficou claro isso? Então prepare-se, hein? Questão número 11. Leia. Vem completar comigo o mar de minha saudade, que em murmurantes ondas canta o amor perdido. Você observou que há uma oração destacada pela cor vermelha. Preste atenção, que em murmurantes ondas canta o amor perdido. O que a banca pretende. Tomando a oração destacada e substituindo em por as e canta por cantam, a oração resultante deverá ser classificada sintaticamente como uma questão trabalhosa. Uma questão que vai sim roubar o tempo do meu candidato na hora que ele mais precisa de um segundo. Então, não adianta, vai devagar, para que não tenha que analisar a questão 2, 3, quiçá 10 vezes. Vá devagar. Primeiro passo, substitua, faça logo as permutas apresentadas. Depois sim, caia no mundo da classificação. Letra A, subordinada, adjetiva, explicativa. Para isso, basta ganhar a classe gramatical daquele que inaugura a oração. Fique esperto. Letra B, subordinada, adjetiva, restritiva. Você prestou atenção na vírgula que antecede esse que, né? C, coordenada conclusiva. E letra D, coordenada explicativa. Mais uma leitura. Vem contemplar comigo o mar de minha saudade. Vem contemplar comigo o mar de minha saudade, que em murmurantes ondas canta o amor perdido. Mandou bem, somou o ponto, se você escolheu a letra D. Lembra de uma dica compartilhada? Se aparecer verbo no imperativo, aparece explicação. Vem é imperativo, há uma ordem. Vem. Então, meu aluno, com ordem surge explicação. Letra D é o gabá.
Comentário da própria banca. Considerando-se que o pronome relativo que retoma o elemento expresso na oração anterior, o sujeito do verbo canta é a expressão o mar de minha saudade. Nesse caso, o trecho em negrito recebe a classificação de oração subordinada adjetiva explicativa. Após as substituições exigidas pelo enunciado, o sujeito do verbo canta passa a ser o elemento as murmurantes ondas, devendo, portanto, todo o trecho ser classificado como oração coordenada explicativa, uma vez que o vocábulo que passa a atuar como conjunção explicativa. Belíssima questão. Uma questão que, por motivo de troca de elementos, faz com que uma oração saia do mundo subordinado, entre no mundo coordenado. Transforme um que pronome relativo em um que conjunção coordenativa explicativa. É a dinâmica do discurso. Questão número 12. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Vamos verificar. Até há pouco tempo atrás, havia sérias dúvidas sobre a capacidade de arregimentação dessas empresas pelo governo chinês. A imagem predominante era de que as realizavam incursões esporádicas e oportunistas em vários mercados, sem objetivos comuns. Ok? Vamos à leitura, vamos a mais uma. Muito bem, a proposta é julgamento, então posicione-se. O fragmento vai ser lido, depois haverá uma afirmação e você deverá falar se essa afirmação procede ou não. Até há pouco tempo atrás, havia sérias dúvidas sobre a capacidade de arregimentação dessas empresas pelo governo chinês. A imagem predominante era de que elas realizavam incursões esporádicas e oportunistas em vários mercados, sem objetivos comuns. Muito bem? A compra de parte do capital acionário do Rio Tinto, entretanto, apareceu lá uma conjunção. Entretanto, passa a mostrar um alinhamento entre os interesses do Estado e os das estatais enquanto empresas, para assegurar o suprimento de commodities que sustente a rápida expansão econômica. O termo, aparece agora o desafio, hein? Preste atenção que você vai ter de julgar. O termo, entretanto, pode, sem prejuízo para a informação original do período, ser substituído por qualquer um dos seguintes: porém, contudo, todavia, conquanto, porquanto. Isso quer dizer o quê? Que se você falar correto, eu vou entender que nós podemos trocar o entretanto por qualquer conjunção apresentada. Se você falar incorreto, é porque eu não posso trocar o entretanto por essas conjunções, quiçá fosse uma só a que impedisse essa brincadeira. Então, porém, contudo, todavia, conquanto, porquanto. Será que essas todas são adversativas? Porque o entretanto é. Podemos trocar ou não? Claro que não. Não cai em pegadinha. No meio do bojo há um problema. Nem todas ali são adversativas. Incorreta. A conjunção entretanto é adversativa sim. E só pode ser substituída conservando-se seu sentido original por outras conjunções adversativas, como mas, porém, contudo, todavia, no entanto,
não obstante, só que e etc. É bom dizer que a conjunção concessiva com quanto não participa desse pacote, então, né? Então, é bom dizer que as conjunções concessivas com quanto apresentam um valor semântico semelhante ao das adversativas, mas, no contexto, não poderia haver substituição, pois a concessiva teria de levar o verbo ao subjuntivo. E porquanto? O que falar do porquanto? Não pode se substituir conjunções adversativas, pois tal conectivo indica explicação ou causa. Então, meu aluno, apareceram dois perigos: o conquanto, que é concessivo, e o porquanto, que ora é causal, ora explicativo. Mas uma atenção dada especialmente ao vocábulo conquanto. Nós pensamos que a diversidade, por ser oposição, pode ser permutada por qualquer conjunção concessiva. Não, por mais que saibamos que a concessão também trabalha na oposição, frustração, quebra de expectativa. O motivo é que no comum, quando nós acionamos as conjunções adversativas, nós lidamos com fatos. No comum, quando nós acionamos conjunções concessivas, nós lidamos com hipótese. Por isso que as conjunções adversativas, elas são acopladas ao modo indicativo do verbo. E as conjunções concessivas são acopladas ao modo subjuntivo do verbo. Beleza? Número 13. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Vamos a ela. Chegou-se a dizer que esse é um meio elitizado, utilizado apenas pelas classes A e B. Mas, lá vem conjunção, mas uma pesquisa mostra que as classes C e D utilizam amplamente a internet. No ano passado, os brasileiros compraram mais computadores do que televisores, ok? Do que televisores também veio destacado pela cor vermelha, assim como a palavra mais também na cor vermelha. Vamos a mais uma leitura e mudança. Chegou-se a dizer que esse é um meio elitizado, utilizado apenas pelas classes A e B, mas uma pesquisa mostra que as classes C e D utilizam amplamente a internet. No ano passado, os brasileiros compraram mais computadores do que televisores. Lá vem o desafio. O termo mais inserido lá no texto é um comunicador de comparação. Você concorda com isso? O mais, de fato, comunica relação comparativa? Essa afirmação aí foi feita. Certa ou errada? O termo mais insere no texto uma relação comparativa? Meu aluno, claro que não, né? O mais nunca trabalha com a semântica comparativa. O mais nunca indica comparação. Ele é uma conjunção adversativa, podendo, dependendo do contexto, estar conjunção aditiva, mas nunca comparativa, ok? Número 14. Considere o texto para verificar em que situações a substituição do ser por mesmo que garante a equivalência de sentido entre os enunciados em destaque. Complexa? Não. Uma questão muito inteligente, organizada pela banca Sesgran Rio. É só você obedecer aos comandos. Não vai ficar difícil, não. Considere o texto para verificar em que situações
A substituição do se por mesmo que garante equivalência de sentido entre os enunciados em destaque. Vamos nós? Primeiro, ficaria fácil escorrer os grãos se a bacia para lavar o arroz tivesse furinhos. Vamos repetir? Ficaria fácil escorrer os grãos se a bacia, se apareceu, se a bacia para lavar o arroz tivesse furinhos. Vamos retirar esse se, colocar mesmo que e verificarmos o novo texto. Ficaria fácil escorrer os grãos mesmo que a bacia para lavar o arroz tivesse furinhos. Ficou legal? Segundo, a explosão só acontece se há acúmulo de gás dentro da cozinha. Apareceu o se, troque. A explosão só acontece mesmo que haja acúmulo de gás na cozinha. Ficou legal? Vamos para o terceiro. Se o gás vazasse, saía para o ambiente externo. Vamos trocar? Mesmo que o gás vazasse, saía para o ambiente externo. E aí? Interessante, né? E aí, meu aluno, vamos nós. A equivalência apenas no apresentado em letra A diz que o primeiro texto. Letra B defende que é o segundo. Letra C diz que é o terceiro. A letra D briga com a primeira e a segunda produção. E a letra E diz que não, é o segundo texto e o terceiro. Só que você não caiu nessa cilada, né? Ao trocar, ficou fácil descobrir que o gabá só pode ser C de Cláudia. Olha lá. Em primeiro, a ideia de condição, esse C igual a Deus de que. E na segunda, a ideia é de condição ou tempo. C com a ideia de quando. Então, não há dúvida que o gabarito é a letra C. Muito bem, meu aluno, agora é o seu momento. Momento de pausa para você revisar tudo que nós conversamos. Conhecimento compartilhado. Se houve dúvidas, resolva agora essas dúvidas. Cláudia, não houve dúvida nenhuma? Ótimo. Houve? Ótimo também. É tempo para você esticar as pernas, beber um copo d'água, descansar um pouquinho, mas não se afaste por muito tempo não, senão perde o ritmo. Eu estarei aqui, esperando a sua volta. Até daqui a pouco, meu aluno.